O Evangelho é maior do que qualquer igreja. O Evangelho é maior do que qualquer movimento gospel. O Evangelho é maior do que qualquer congresso. O Evangelho é maior do que qualquer ideologia, porque o Evangelho não é história. O Evangelho é Deus encarnado. Você entende isso? É por isso que o Evangelho é real. Jesus não disse, olhem para a palavra. Ele disse, eu sou a palavra. Jesus não disse, olhem para a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse, procurem a vida. Ele disse, eu sou a vida. O que eu quero que você entenda é que em Jesus, na pessoa de Jesus, nós somos supridos de toda e qualquer necessidade. Sobre Jesus habita toda a plenitude, e a palavra plenitude no grego significa eu preencho. A palavra plenitude traduzida no português é completo, mas no grego é eu preencho, ou seja, em Jesus está tudo o que falta aos homens, porque nele habita toda a plenitude. Eu gostaria muito que você pensasse sobre Jesus durante esse culto. Eu gostaria muito que você pensasse sobre Jesus durante esses dias. Graça sobre graça. O tema de hoje é transformados pela graça. 2020 é o ano da graça, e nós estamos falando da graça e de uma maneira impressionante. A gente nunca se cansa. Eu não repito as mesmas mensagens, deixo isso claro. Eu não prego as mesmas mensagens, mas falamos sobre o mesmo assunto, graça. Nós fomos transformados pela graça. Deixa-me te fazer uma pergunta. Quantos aqui ainda acreditam que Jesus irá voltar? Agora, se você soubesse que Ele iria voltar na semana que vem, na segunda, na terça, se você soubesse que Jesus ia voltar na semana que vem, pense bem nisso. Se fosse uma certeza, continuaria fazendo as mesmas coisas que faz hoje? Continuaria tendo a mesma mentalidade e o mesmo pensamento que tem hoje? Talvez você não faltaria no culto. Talvez até lá você leria a Bíblia todos os dias. Talvez você não deixaria de orar. Se você soubesse, irmão, com certeza que Ele iria voltar em algum dia da próxima semana, como você iria viver essa semana? Talvez você dizimaria. Opa, Ele vai voltar, então eu vou voltar a dizimar. Talvez você perdoaria, arrancaria a raiva do seu coração. Eu confesso que eu não sei o dia que Ele vai voltar, mas eu sinto do Espírito Santo em te garantir isso. Está mais perto do que você pode imaginar. Está mais perto do que nunca. Com certeza, Jesus vai voltar. E Ele não vai buscar uma igreja grande, Ele não vai buscar uma igreja pequena, Ele não vai buscar uma igreja anônima, nem vai buscar uma igreja famosa. Ele vai buscar uma igreja fiel. É diferente. Entenda, Romanos capítulo 6, verso 22, transformados pela graça. Olha o que Romanos diz: contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O que Paulo está nos fazendo entender é que a graça, ela não tem limites. Diga comigo, não há limites para a ação da graça de Deus. Não tem limite para a graça, não tem pecado que pare a graça, não tem decepção que impeça a graça, não tem lei que impeça a graça. Agora, Paulo está nos chamando a atenção para uma coisa: a graça te salvou, diga graças a Deus por isso. Parece redundante, mas não, é isso mesmo. A graça nos leva para a graça, e fez tudo de graça, é sempre a graça. A graça não só te salvou, eu sei que já seria o suficiente, mas a graça também te transformou. Por isso, agora libertos do pecado, eu sei que você já pecou, eu sei que de vez em quando você peca, mas você não é escravo do pecado mais. Eu não sou escravo do pecado mais, porque nós somos transformados em servos de Deus. No original diz escravos de Deus, mas preste atenção: tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Toda transformação que a graça operou em nós através do Espírito Santo é para que gere frutos de santificação. Agora entenda, qual que é o propósito de gerar frutos para a santificação? Por fim, a vida eterna. Irmãos,
Eu não quero aqui traçar um paralelo entre amigo e servo, porque nós somos mais do que servos, nós somos amigos, mas sendo amigos de Deus, logo também nós podemos ser servos dele. O que nós precisamos entender nisso é que a graça, ela nos transforma em servos de Deus e não mais servos do pecado. A missão do servo é trazer alegria para o seu senhor. A missão do servo é deixar o seu senhor feliz. Seja sincero, qual empregado que não gosta de ver o patrão feliz com ele, satisfeito? Só que nós não somos empregados de Deus, nós estamos um nível acima, nós somos servos de Deus. Por isso, a sua maior missão, a sua maior meta tem que ser essa: tirar um sorriso do rosto de Jesus. O seu maior desejo não tem que ser aparecer, o seu maior desejo não tem que ser se mostrar, não tem que ser pregar, não tem que ser cantar. O seu maior desejo é: eu quero deixar o meu Senhor feliz. Quando Jesus foi batizado, Deus olhou do céu e falou: esse é meu filho amado. A Bíblia não mostra, mas eu tenho certeza que é impossível alguém dizer essa frase sem um sorriso no rosto. E tem me dado muita alegria. Irmãos, olha que poderoso isso. Se você tem vivido uma transformação drástica nos últimos tempos, talvez a sua vida mudou, talvez a sua mentalidade mudou, talvez o seu comportamento mudou, é porque Deus está te levando para um nível maior, é porque algo novo está acontecendo. Sabe por quê? Tudo que melhora precisa enfrentar o processo da mudança. Alguém quer ter um salário melhor? Alguém quer ter uma vida espiritual melhor? Então tudo o que melhora passa por mudanças. Estando na graça, o que você deve pensar é: eu estou servindo a Deus com os meus pensamentos? Eu estou agradando a Deus? Se a sua preocupação não está em agradar a Deus, você não experimentou a transformação que a graça pode trazer. Na lei, o foco era obedecer. Na graça, o foco é agradar o coração do Pai. Por isso que Jesus se preocupava em agradar o coração do Pai. Se preocupe com isso. Talvez você está preso à lei, talvez você está preso ao que fazer e ao que não fazer. Entenda uma coisa: se você agradar o coração do Pai, é impossível você fazer isso pecando. A graça transforma a nossa vida para sempre. Quando você compreende a revelação da graça, enfrenta uma profunda e real transformação. Existem duas áreas da nossa vida que serão diretamente afetadas quando enfrentarmos períodos de mudança: os nossos pensamentos e a nossa natureza. Toda transformação genuína acontece na onde? Na mente, reflete na sua natureza e altera o seu comportamento. Toda transformação genuína, ou seja, real, ela primeiro acontece na mente. Por isso que Paulo em Romanos 12 diz: transformai segundo a renovação da mente. Se não há renovação da mente, não há transformação externa. Outra coisa, ela reflete na sua natureza. Olha que poderoso isso. Quando a minha mente é transformada, a minha natureza é revitalizada. A minha forma de vestir muda, a minha forma de conversar muda, a minha forma de pensar em Deus e servir a Deus também muda. E reflete a sua natureza e altera o seu comportamento. Uma pessoa transformada pela graça, ela tem o seu comportamento totalmente alterado. Duas palavras que você precisa gravar, são palavras gregas. A primeira é metanoia. Diga comigo, metanoia. A metanoia significa não apenas mudança de pensamento. Metanoia significa mudança do próprio pensamento. Até conhecermos a graça de Deus, nós pensávamos estar condenados ao pecado. Até conhecermos a graça de Deus, tudo que tínhamos disponível para nós era o inferno. Mas quando conhecemos a graça de Deus, o próprio pensamento foi transformado e hoje nós sabemos que temos direito ao trono da graça. Por isso a palavra diz: não fiquem com vergonha, cheguem com ousadia no trono da graça. Sabe o que tem no trono da graça? Perdão. Sabe o que tem no trono da graça? Provisão. O que tem no trono da graça é salvação. Metanoia é a mudança do próprio pensamento. Agora existe uma outra palavra que já é conhecida pelos brasileiros: metamorfose, que é a mudança da sua natureza. Deixe-me te explicar isso biblicamente. Primeiro eu vou falar sobre metanoia.
a mudança do seu próprio pensamento. Romanos 6, do 1 ao 2, diz: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Eu tenho pregado que a graça te dá perdão, você crê nisso? Eu tenho pregado que não há pecado maior que a graça, você acredita nisso também? Eu tenho pregado que a graça é maior do que tudo. Mas o fato de anunciarmos a graça, preste atenção, olha o questionamento de Paulo: devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Vocês estão olhando para o maior pecador que vocês já conheceram na vida, eu reconheço que eu sou um dos piores pecadores. Agora entenda, não é porque eu admito a minha condição pecaminosa que eu vivo no pecado, entendeu a diferença? Não é porque eu admito a minha possibilidade de errar que eu vou viver errando. É claro que não. A graça não é uma razão para pecar, a graça é uma razão para se arrepender. Olha que poderoso. Talvez você fique dando muita explicação para Deus, talvez você fica: Deus, o Senhor me entende, porque a lei faz isso, a lei te faz justificar, mas a graça te justifica. Quem entendeu isso? A lei te obriga, por que você fez? Como você fez? Quando aconteceu? Não, a graça, grava isso, vou repetir pela 4ª vez: a graça não quer te ensinar a nadar, a graça quer te salvar do afogamento. Talvez você pense assim: não, pastor, eu sou muito certinho, eu sou melhor do que algumas pessoas. Ah, pastor, ninguém pensa assim não, vai nessa. Publicamente não, mas internamente, Jesus mesmo revelou a oração do fariseu: obrigado porque eu não sou pecador igual aquele moço, obrigado porque eu dou o dízimo e ele não, obrigado porque eu sou um modelo para essa nação. Preste atenção, a lei te instiga a se justificar. Não confunda as coisas. Eu não estou dizendo que você não tem que prestar contas para os seus liderados, na sua empresa, para os seus encarregados, não é isso. Mas talvez você está cheio de justiça própria. Deixa-me te explicar. A palavra diz que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. Já leram isso na Bíblia? Agora, se você estudar arqueologia bíblica, você vai entender a que se refere trapo de imundícia. Naquele tempo não tinha absorventes, então elas usavam panos e colocavam na região genital para segurar ou estancar o sangue da sua menstruação. Depois desse período, aquele pano não podia ser usado para mais nada, ele era descartado, então ele era chamado de trapo de imundície. Entendeu a que Deus compara a sua justiça própria? É exatamente isso. Por isso eu não me justifico, Jesus me justifica, a graça me justifica. Quem entendeu isso? O seu arrependimento é a melhor explicação que você pode dar para Deus. O seu arrependimento é a melhor explicação que você pode dar para Deus. Estou falando de metanoia. A graça nos transforma, nós somos transformados pela graça. Romanos 6, 14 ao 16, olha o que Paulo diz: o pecado não é mais seu senhor. Dê glória a Deus por isso. Pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Paulo insiste nisso, porque sempre vão existir pessoas dizendo: olha, a graça deixa tudo mais solto, a graça atrapalha as coisas. É Satanás que quer que você não descubra a graça. Satanás coloca barreiras na sua mente para que você não descubra a graça. Domingo passado eu preguei sobre o véu que está na mente da nossa geração. Moisés usava um véu no rosto, essa geração usa um véu na mente. Por isso Cristo arrancou o véu para que conhecêssemos a graça. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Se você vai obedecer a sua depressão, se prepare,
você vai se tornar escravo dela. Não, pastor, mas existe um processo. É claro que existe. A cura é um processo, a libertação é um processo, mas você precisa entender um princípio. Se você entender o princípio errado, todo o processo será comprometido. Se você obedecer à raiva do seu coração, você vai se tornar escravo dessa raiva. Se você obedecer à sua infidelidade, você vai se tornar escravo da sua infidelidade. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? É por isso que Paulo diz: eu sou escravo de Cristo. Levante as suas mãos, diga: eu não sou mais escravo do medo. Diga: eu não sou mais escravo do pecado. Diga: eu não sou mais escravo da morte. Eu sou escravo de Cristo, e a Ele eu decido obedecer. Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, é uma opção, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Irmãos, existe uma escolha diante de você para o ano de 2020, para essa nova década. Existe uma escolha diante de você. Você vai continuar obedecendo a sua infidelidade para se tornar escravo dela, ou vai obedecer a fidelidade que Deus lhe propõe? Você vai obedecer a santidade que Deus lhe propõe, ou vai obedecer os seus desejos? Isso é metanoia, é a mudança do próprio pensamento. Agora deixa-me te falar sobre a metamorfose. É a mudança da natureza. Há poucos dias foi liberado uma redução da faixa etária para que se faça mudança de sexo. Então, a partir dos 18, não é isso? O menino ou a menina já pode decidir por si alterar o seu sexo. Eu li um neurocientista explicando sobre essa situação. A fonte está no site Gospel Prime. Pessoal com fontes fidedignas, pessoal sério para trabalhar. E esse neurocientista estava explicando que, primeiro, é um erro a pessoa entender ou supor que está no corpo errado. De acordo com o estudo neurocientífico, não é possível. Entendeu onde entra o espiritual nisso? Ele disse: quando há uma alteração de sexo, por meio de uma cirurgia, os comandos cerebrais sofrem uma alteração irreversível. Você sabe qual foi a maior causa de morte em 2019? Alguém sabe? Foi o aborto. 42 milhões de bebês morreram. Satanás morre de medo de criança, porque a última criança que ele não conseguiu matar, matou ele na cruz. Ele tem medo de bebê. Por isso, quando um bebê chora, o Satanás treme. Quem que vai ser? O que esse menino vai arrumar? Mas a maior causa de morte foi essa. Sabe por quê? O ser humano perdeu a forma da sua natureza e não tem nem amor próprio para outro ser humano. Essa geração tem profetizado a morte. Por isso a lei do Espírito e da vida faz parte de nós. Não a lei de Moisés, mas a lei do Espírito e da vida. As pessoas estão vivendo, mas por dentro estão mortas. Essa decepção está te matando, essa rejeição está te matando, essa traição está acabando com você. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para te garantir: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que já esteja morto, vai viver. Filipenses 2,12, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Leia comigo: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Olha o conselho que Paulo dá à igreja de Filipos: desenvolvam a sua salvação. Pastor, a graça já fez tudo, eu não vou fazer mais nada. A graça já fez tudo, eu não preciso orar, eu não preciso ler a Bíblia. Quem te disse isso? A salvação é algo tão precioso e tão poderoso que ela precisa ser desenvolvida. Como eu desenvolvo a minha salvação? Primeiro, ouvindo sobre ela, ouvindo sobre a graça, orando, lendo a palavra. Irmãos, preste atenção, nós estamos vivendo dias tão esquisitos, dias tão malucos,
que existe uma geração que diz: eu não preciso ir na igreja, Jesus já fez tudo por mim. Desenvolvam a sua salvação. Desenvolva a sua salvação. Para ser salvo, você só precisa crer na obra de Jesus. Quantos creem aqui essa noite? Olha aí, todo mundo crê. Mas para viver a salvação, eu preciso fazer o que um salvo faz. Eu preciso pensar como um salvo pensa. Eu preciso falar como um salvo fala. Eu preciso me comportar como um salvo se comporta. Entenda algo que eu vou profetizar sobre a sua vida. Você precisa crer nisso. Para viver o céu na terra, preste atenção, para viver no céu, crê em Jesus. Mas para viver o céu na terra, desenvolva a salvação que Ele te deu. Deus não quis apenas te livrar do inferno, Ele quis te livrar de uma vida infernal. Por isso, desenvolva a sua salvação. Desenvolva a sua salvação. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Algumas pessoas, infelizmente, elas passam por dores, tragédias, mas não permitam que a metamorfose aconteça, ou que a sua natureza seja transformada. Desenvolver tem tudo a ver com transformar, porque desenvolver significa, eu abandono a minha forma antiga, para que eu tenha uma nova forma. Por isso que Paulo declara, aqueles que estão em Cristo, são nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Não adianta mudar a sua mente, se a sua natureza não pode ser alterada. Filipenses 2, verso 14 e 15, façam tudo sem queixas, sem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Se você teve a sua natureza transformada, se você entende que é um salvo, em 2020, deixa de ser chato, reclama menos, façam tudo sem queixas, sem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes, num mundo cheio de gente corrompida e perversa, porque ela é escrava daquilo que ela decide obedecer. Ou você obedece ao Senhor, ou você obedece à sua raiva. Mas uma coisa, a graça foi a escolha de Deus. A graça foi a escolha de Deus. Entenda isso. Depois do pecado de Adão, Deus teve que fazer uma escolha. Deus está direcionando pessoas aqui, eu sinto no meu espírito, que precisam fazer escolhas. Enquanto você não fizer essa escolha dentro de você, você vai continuar vivendo sob perspectivas erradas, sobre opiniões alheias. Faça uma escolha. Eu decido crer, eu decido confiar, eu decido orar o tempo que for, eu decido ler a Bíblia todos os dias desse ano, eu decido ser fiel a Deus, eu decido ser fiel nas ofertas, nos dias, eu decido. Faça uma escolha, porque mesmo que seja difícil, você precisa fazer. Até Deus fez. Depois que Adão pecou, Deus teve que fazer uma escolha. Que escolha foi essa? Ou Deus poupava Jesus e deixava ele bonito no trono, intocado ou intocável, e veria você e eu morrer, ou Deus entregaria Jesus como oferta por nós e nos veria viver. A graça foi a escolha de Deus. Sabe por que isso não faz sentido? Sabe por que isso é tão forte? É porque é graça. A graça não cabe na sua cabeça, a graça não cabe no seu raciocínio, a graça é maior do que tudo que você já viu, a graça é maior do que tudo que você já provou, a graça é maior do que tudo que eu já preguei. É graça. Eu quero que você entenda. Vamos ler aqui Gênesis 48, verso 13. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó. José fez isso. Com a mão direita, colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó, e com a mão esquerda, colocou Manassés sob a mão direita de Jacó. Entenda este versículo. Naquele tempo, era tradicional que o pai abençoasse os filhos, assim como
o avô abençoasse os netos. Depois de toda a restauração que Deus operou na casa de Jacó, José então foi apresentar os seus filhos, Efraim e Manassés. Naquele tempo, colocavam o mais velho na direção da mão direita, para que ele recebesse a bênção da primogenitura, e o mais novo na direção da mão esquerda, principalmente porque naquela idade, assim como Jacó estava, era possível que os avós já estivessem debilitados, em visão, em movimento. Por isso que José trouxe os meninos para frente de Jacó, Manassés sobre a mão direita de Jacó, porque Manassés era o mais velho. Mas ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços. Na hora de abençoar, sabe o que Jacó fez? Exatamente isso, cruzou os braços. Se você continuar lendo o contexto, José vai falar com ele assim: não pai, está errado, o mais velho é Manassés, não é Efraim. Mas Jacó falou assim: não, deixa. Deus estava revelando a graça. Pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Entenda como a graça foi a escolha de Deus. Na cruz, Deus trocou os braços. Era para ele abençoar o mais velho, Jesus, mas ele abençoou o mais novo, que somos nós, para que o mais velho sofresse na cruz. A graça foi a escolha de Deus. Ele poupou você para que Jesus fosse punido pelos seus pecados. Quando você olhar para a cruz, tenha isso na sua mente: Deus trocou os braços. Ele era o primogênito, mas nós é que fomos abençoados. Olha o que Isaías diz, Isaías 43:4: outros foram entregues em seu lugar, troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim, e é honrado, e eu o amo. Você consegue perceber isso, irmãos? Que não tem limite para a graça. Nós podemos pregar a graça durante 1000 anos e ainda vai faltar assunto. A graça foi a escolha de Deus. Gálatas 3:13: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Quem pecou não foi ele, quem pecou fomos nós. Quem caiu não foi ele, quem caiu fomos nós. Mas na cruz, Deus cruzou os braços, e a bênção que era para o maior, veio para o menor. Isso é graça. Alguns pregadores falam isso de forma equivocada. Eles dizem que na cruz ele se tornou um estuprador, na cruz ele se tornou um pedófilo. Não, isso é equívoco. Não pregue isso, não fala isso. Ele se tornou pecado, mas nunca pecou. Ele não se tornou estuprador, ele morreu pelo estuprador, mas ele nunca pecou. Ele se tornou pecado, sem nunca ter pecado por nós. Por isso nós somos abençoados, irmãos. Por isso que nós somos abençoados. Sabe por que isso é tão forte? Porque é graça. Porque é graça. Graça sobre graça. É favor sobre favor. A ação da graça de Deus na sua vida não pode ser interrompida porque você pecou. Eu quero lembrá-lo disso. Deus não te ama até o próximo pecado. Não, Ele te ama além do seu pecado. Quem entende isso? Deus não te ama até a sua próxima falha. Ele te ama além da sua falha. Ele te ama além da sua falha. Por isso que o pecado não interrompe a graça. Se o pecado fosse maior do que a graça, isso seria possível. Mas a graça é maior do que o pecado. A graça é maior do que o fracasso. A graça é maior do que uma dor. Mas uma coisa, vamos dizer, a graça é um suprimento. A graça é um suprimento. Nunca haverá um dia dessa nova década de 2020 que você vai ter uma necessidade que a graça de Deus não vai poder supri-la. É por isso que Deus diz para Paulo: a minha graça te basta, porque ela é tudo que você precisa.
Talvez você está esperando um milagre. Talvez, irmão, eu sei que tem gente até bobo demais para isso. Talvez você está esperando aparecer alguém de alguma igreja, um profeta, uma irmã com coque, para chegar para você e dizer: eis que te digo, para com isso. A sua expectativa tem que estar na graça e não no homem. A sua expectativa tem que estar na graça já revelada, não na revelação que você nem sabe. A graça vai te suprir de toda necessidade em 2020. Quando os discípulos estavam sem dinheiro para pagar os impostos a Roma, mas eles pagaram, ok? A graça não te isenta de impostos. Se você deve a alguém, paga essa pessoa. Se você deve a alguém, paga essa pessoa. Por isso que Jesus pegou a moeda e falou: quem que é o rosto que está na moeda? É de César? Então dê a Deus o que é de Deus. Jesus disse isso. E a César o que é? Ou seja, existe algo que tem que ser devolvido para Deus, mas existe algo que tem que ser das nossas responsabilidades. Mas entenda, eles não tinham dinheiro para pagar aquele imposto. Diga comigo, mas a graça estava lá. Por isso Deus falou: Pedrão, tem um peixe, esse peixe é especial. Em algum momento da vida desse peixe, Deus fez com que ele engolisse uma moeda, e ele guardou aquela moeda até hoje. Pastor, isso não faz sentido. Eu também acho que não faz, mas milagre nunca teve explicação, e não vai ser hoje que eu vou tentar explicar. Pega aquele peixe, na boca dele, irmão, preste atenção, na boca do peixe vai ter a moeda. Sabe, isso não é o mais impressionante. O mais impressionante é que aquela moeda era o valor necessário para pagar aquela dívida. Entenda o que Deus quer que você receba essa noite. Se você deixar, a graça de Deus vai fazer milagres fluírem de onde você menos esperou, e vai ser o suficiente para te manter vivo em 2020. Deus não falou: vai lá que eu vou te dar uma pesca maravilhosa, você vai pescar tanto peixe, e nós vamos vender os peixes, e nós vamos ter mais dinheiro do que a gente precisa. Não, a provisão significa: Deus não vai te deixar faltar nada, nada, nada e nada. Por que eles conseguiram pagar aquela dívida? Diga: a graça estava lá. Lembra daquele casamento em Caná da Galileia? O vinho acabou. Quantos casamentos aí o vinho tem acabado, até o casamento tem acabado? Mas preste atenção numa coisa: aquele casamento tinha tudo para ser um desastre. Talvez o seu casamento está assim. Sabe qual que é o segredo? Você já sabe. Quem estava lá? A graça. A graça não é um conceito, a graça é uma pessoa. A graça estava lá. Lembra do velório de Lázaro? Ele estava morto, já tinha 4 dias, ele já fedia. Aquela história tinha tudo para ser a história mais triste da Bíblia, mas a graça estava lá. Por que, pastor, você está garantindo? Por que eu vou acreditar num ano bom? Eu tenho tanto de dívida para pagar. Por que eu vou acreditar que 2020 vai ser um ano poderoso? Levante a sua mão, diga: porque eu creio que em todos os dias desse ano a graça já está lá. A graça já está lá. Irmãos, a graça não significa que Jesus jogou seus pecados para debaixo do tapete. A graça não significa que Ele ignorou tudo que a gente fez contra Ele. Não, tanto é que o preço foi pago. Ele pagou toda a dívida. Mesmo que você não tenha noção de quão grande era a sua dívida, eu quero te garantir: Jesus pagou. Jesus pagou. Sabe por quê? Por isso Deus nos declara justos, porque Jesus foi punido no nosso lugar. Outra coisa, a graça te torna inocente. Irmãos, não viva achando que um dia Deus vai descontar aquele seu pecado. Não viva achando que um dia Deus vai descontar aquela queda que você teve e vai, não. A graça te tornou inocente diante de Deus. Eu recebi uma conta do banco que eu já havia pago pela internet, mas mesmo assim um boleto chegou. Quando eu abri aquela conta e vi que se referia à conta que eu já paguei, a primeira coisa que eu fiz foi rasgar, porque já estava pago.
É isso que Colossenses quer nos ensinar aqui, olha, Colossenses 2,14, Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Jesus pegou aquela conta, falou, já está pago, ó, e pregou na cruz, acabou, olha só, Romanos 8, do 1 ao 3, agora portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Não há, é por isso que você não pode perder a sua salvação, é bíblico, mas não se perca dela. Pegou aí a diferença? A salvação Jesus garantiu, mas não se perca dela, não deixe que ninguém tome a sua coroa, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza da nossa natureza humana, por isso que a graça nos transforma, por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Deixa eu repetir para você entender, por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho, na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Você entendeu isso, irmão? Acabou. Você não deve nada para o diabo, você não deve nada para ninguém. Tudo que havia contra você, Jesus já resolveu na cruz, está resolvido. A graça fala em suprimento, a lei fala em exigência. A lei diz, não fará aquilo, não farás isso, não farás isso, não farás aquilo. A graça diz, eu sou teu Deus, eu vou cuidar de você, eu vou estar com você, eu vou ser misericordioso com você. Pense na graça como um suprimento. É por isso que João diz, nós recebemos graça sobre graça, ou seja, favor sobre favor, ou seja, não para, Deus te abençoou hoje, se prepara, Ele vai te abençoar amanhã também. Deus já te abençoou ano passado, esse ano Ele vai te abençoar também, porque é graça sobre graça, é favor sobre favor. Deus não se cansa de te abençoar, Deus não se cansa de te promover, Deus não se cansa, irmãos, de abrir portas para você. Por último, a graça foi a melhor estratégia de Deus para te salvar. A graça foi a melhor estratégia de Deus para te salvar. Preste atenção em Atos 13, do verso 38 ao 43. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Por isso, tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas. Que palavras são essas? Olhem, zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que lhes contassem. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios, devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam. O que Paulo e Barnabé pediam? Insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. Eu quero concluir essa mensagem insistindo, como Paulo e Barnabé fizeram. Não confie num pregador bom apenas, não confie numa igreja boa apenas, confie na graça de Deus. Continuem acreditando, confiando na graça de Deus. A graça é suprimento, a graça é provisão, a graça é obediência, a graça é tudo que você precisa e ainda não tem, a graça é tudo que você necessita e talvez não saiba que necessita. Se Cristo, que morreu por nós, não é suficiente para que nós aceitemos o Evangelho da graça,
O medo do anticristo vai fazer isso? Não faz sentido. O anticristo aponta para a besta, Cristo aponta para o Pai. A lei nos faz querer ter participação naquilo que Jesus fez sozinho. Que o Cordeiro receba a honra, e eu também pego uma beiradinha disso. Não, você não fez nada, amigo. Você não fez nada, minha amiga. Você não fez nada. Jesus salvou o mundo sozinho. A glória é toda dele, única e exclusivamente dele. Mas a lei, não, mas eu não roubo. Já ouviram isso? Eu não mato, eu não minto, eu sou bom. Ah, é tudo sobre você? Isso é lei. A graça é tudo sobre ele. Ele fez.